ela significa Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Então, é uma síndrome que causa sinais respiratórios e reprodutivos, basicamente, né? Então, abortos nas porcas e, principalmente em leitões, a gente vai ter mais sinais respiratórios, bastante tosse, um pouco de pneumonia, etc. Olá, tudo bom com você? Você está em mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Vamos trazer assuntos super relevantes e às vezes complexos de uma forma leve e até divertida para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre PIRS com a doutora Mariana Kikuchi. Ela é veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná, fez residência em zoonoses na Unesco de Botucatu, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia em Epidemio e Saúde Pública, duas áreas que eu adoro, e atualmente atua como pesquisadora na Universidade de Minnesota. E aí, Mariana, tudo bom com você? Tudo bem, Letícia? Prazer estar aqui com vocês. Muito prazer também que você aceitou o nosso convite. E me fala um pouquinho sobre a sua atuação profissional. O que você está fazendo aí em Minnesota? Então, eu comecei como veterinária atuando praticamente na minha residência com zoonoses, então eu estava bastante focada em diagnóstico de doenças naquela época, e daí no meu mestrado e doutorado eu acabei partindo mais para a questão de saúde pública, então estava trabalhando com epidemiologia e descrição de ocorrência de doenças como dengue, zika e chikungunya no Brasil, e daí eu mudei para Minnesota, onde eu comecei a trabalhar, voltei para a veterinária finalmente, comecei a trabalhar com suínos agora, então agora o meu foco é em doenças de suínos. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho principalmente com PIRS, que é uma das doenças endêmicas mais importantes aqui dos Estados Unidos. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Nossa, que interessante. Mas e para o pessoal que está nos ouvindo e que não sabe o que é PIRS? O que é essa siglinha aí, PRRS? Então, ela significa Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Então, é uma síndrome que causa sinais respiratórios e reprodutivos, basicamente, né? Então, abortos nas porcas e, principalmente em leitões, a gente vai ter mais sinais respiratórios, bastante tosse, um pouco de pneumonia, etc. Nossa, é super complicado e ainda bem que a gente não tem essa doença aqui no Brasil, né? A gente consegue, junto com o Ministério da Agricultura, fazer um fechamento bom de barreira externa, né, para a importação de animais, e ainda que no Brasil estamos livres dessa síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que esse vírus não chegue, porque ele acontece nos Estados Unidos e acontece também na Europa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente traz animais de lá, principalmente reprodutores. Mas aí eu estava lendo os artigos, né, que você publicou lá na Frontiers in Veterinary Science e na Veterinary Microbiology. Você publicou 2 artigos muito interessantes com uma variante desse vírus. Então, mas o que acontece? Variante, né? Não é um vírus só? Tem vários? Isso, então, eu gosto de explicar PRRS comparando com o Covid, porque está todo mundo bem familiarizado com o Covid, né? Então, os dois vírus são vírus de RNA, e por causa disso, a gente espera que tenha bastante mutação desse tipo de vírus, né? Então, da mesma forma que acontece com o Covid, a gente volta e meia tem várias variantes emergindo de Covid, algumas variantes vão se tornar importantes para a população, outras variantes não vão se tornar importantes. Então, a mesma coisa acontece com o PIRS. A gente tem várias variantes sendo emergindo e extinguindo, né, de tempos em tempos. Então, é uma forma, eu acho que tem um paralelo bem interessante ali entre Covid e PIRS nesse sentido. Então, a gente pode esperar sempre constante renovação de variantes e emergência de variantes de PIRS também. Nossa, bem interessante isso, né? E aí, o que você encontrou nesse trabalho? Você mostrou que tinha uma variante nova, né, chamada de 1C, e o que aconteceu? Vocês conseguiram rastrear isso, explicar a história dessa variante?
Isso foi uma situação bastante interessante, porque, como eu falei, a gente espera que tenha bastante mutação desses vírus, né? Então, o que acontece é que uma vez que o vírus entra na fazenda, a gente espera que tenha mutação conforme ele vai infectando outros animais, e quando esse vírus, por exemplo, sai de uma fazenda e através de diversos meios acaba indo infectando outra fazenda, a gente espera que já tenha alguma diferença no vírus entre uma fazenda e outra. Então, o que aconteceu nesse caso foi que uma veterinária entrou em contato com a gente e disse: eu tenho bastante granjas de crescimento e terminação que têm o mesmo vírus. E não só isso, ela estava comunicando com outros veterinários da região e eles também detectaram que eles tinham exatamente o mesmo vírus nas granjas deles também. Então, era uma situação bastante incomum de você encontrar o mesmo vírus em múltiplas fazendas, e fazendas que a princípio não tinham nenhum link epidemiológico, né? Então, foi assim que começou essa investigação. E aqui a gente tem um sistema de monitoramento, né? Porque PIRS não é uma doença de notificação obrigatória aqui nos Estados Unidos, então todos os dados que a gente tem vêm ou de dados privados, ou de laboratórios, ou de projetos como esse que a gente tem na Universidade de Minnesota. Então, nesse projeto, a gente tem aproximadamente 60% do rebanho reprodutivo dos Estados Unidos participando. Então, o que a gente fez, a gente pegou a sequência do vírus dessa veterinária que entrou em contato com a gente e a gente comparou com todos os vírus dos outros participantes para ver quantos casos realmente a gente tinha de PRRS naquela época. Então, quando a veterinária entrou em contato com a gente achava que a gente tinha talvez uma dezena de casos, e quando a gente foi avaliar quantos casos a gente tinha entre os participantes desse projeto, no final das contas, até o final da investigação, que foi mais ou menos abril de 2021, a gente já tinha mais de 150 granjas infectadas. Então, isso indicou para a gente que a transmissão foi, na verdade, muito maior do que a gente imaginava inicialmente, né? Nossa, e esse número é um pouco assustador, porque foi em questão de 6 meses, mais ou menos isso, né? Então, realmente espalhou muito rápido. E o sequenciamento genético pôde realmente comprovar que era o mesmo vírus que estava passeando por ali, né? Que ele tinha a mesma origem. Vocês mapearam essas granjas? Deu algum tipo de padrão de distribuição desse vírus nas granjas? Isso, a gente tem, por causa desse projeto, a gente tem, na verdade, já as granjas que a gente monitora, a gente já tem a localização delas no nosso banco de dados, né? Então, uma vez que a gente descobriu se eles tinham ou não aquela variante, a gente conseguiu rapidamente plotar no mapa, e a maior parte dos casos, eles estavam ocorrendo numa região, num cluster, né, espacial, relativamente pequeno, mas no começo ele estava principalmente ocorrendo no sul de Minnesota, norte de Iowa, que são 2 estados extremamente importantes para a produção suína aqui nos Estados Unidos, né? Mas a gente não viu muita expansão geográfica inicialmente. Entretanto, hoje em dia, essa já é a variante mais frequentemente detectada nos Estados Unidos, então já está muito mais espalhado. Quer dizer, em questão de 5 anos, ela conseguiu se espalhar no país inteiro. E vocês têm alguma hipótese, né, para essa mutação ter ocorrido e se espalhado por ali? Algum tipo de seleção que aconteceu ou não? Foi só um evento casual? Então, como eu disse, a gente espera que tenha emergência de diversas variantes de qualquer forma, né? O que era interessante é que o mesmo vírus estava sendo identificado em várias fazendas, então inicialmente a gente achou que pudesse ser alguma questão de alguma rota de transmissão em particular, né? Então a gente rapidamente entrou em contato com participantes que a gente detectou essa variante, a gente conduziu um caso controle, um estudo de caso controle, em que a gente estava comparando fazendas ou granjas afetadas por essa variante com granjas também com PIRS, mas afetadas por outras variantes de PIRS. Então, a gente estava tentando identificar por qual rota de transmissão essa variante estava sendo transmitida mais frequentemente. Infelizmente, a gente não conseguiu achar nenhuma rota de transmissão em particular, o que é bom e ruim, né? Ruim no sentido de que a gente não conseguiu identificar uma determinada causa de transmissão, mas é bom porque a gente sabe, então, que provavelmente essa variante está sendo transmitida como qualquer outra variante de PIRS. Então, os nossos processos de controle e biossegurança,
tudo que a gente faz para tentar mitigar novas infecções deve funcionar para essa variante também. Uma das coisas que a gente não conseguiu avaliar na época, mas que é uma das teorias de por que essa variante se espalhou tão rapidamente, é que as amostras que estavam sendo enviadas para diagnóstico, elas normalmente tinham uma carga viral extremamente alta. Então a gente acha que os animais tinham uma viremia muito alta, estavam excretando bastante vírus no ambiente, e com isso a contaminação ambiental era muito grande, que pode acabar sobrecarregando, né, a nossa biosseguridade. Nossa, bem interessante. E então, assim, pensando na biosseguridade geral, provavelmente as mesmas ações que são tomadas para as outras variantes servem para essa, né? E quais são essas ações que são tomadas de biosseguridade? Então, aqui nos Estados Unidos, a maior parte, o que a gente vê é que a maior parte das transmissões entre granjas ocorrem por ou movimento de animais ou pessoal, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está planejando esse tipo de movimento, né? Tanto de pessoal quanto de animais. E cuidados com desinfecção, etc. Uma coisa que acontece bastante aqui nos Estados Unidos, particularmente em regiões mais densas de suínos, eles eles fazem filtração de ar nas granjas. Então, a gente viu que mesmo granjas com a filtração de ar também foram afetadas por essa variante, que, de novo, como eu mencionei, se a gente pensar em biosseguridade como camadas de proteção, né, para evitar a entrada do vírus, é claro que nenhuma delas é perfeita. Então, se você pensa num contexto em que a gente tem bastante contaminação ambiental, tem várias oportunidades para esse vírus escapar dos nossos planos de biosseguridade e entrar na fazenda. Então, seja por pessoal, seja por falhas de filtração, que pode ou não acontecer, seja por movimento de animais que eram positivos e você não sabia que eram positivos quando você moveu os animais. Então, tem várias rotas, né, que isso poderia ter acontecido. Nossa, isso é complicado, né? E aí pensando, né, que o produtor ele sempre quer a injeção mágica, né? Quer lá aquela injeçãozinha que vai resolver tudo. A vacina para PIRS aí nos Estados Unidos, ela funciona muito bem? Ela cobre as diferentes variantes? Como é que é essa questão da vacinação? Então, a vacinação para PIRS aqui nos Estados Unidos, ela é focada principalmente em redução de sinais clínicos, né? Então, ela é uma vacina, como foi a vacina do Covid, de novo, o paralelo é bastante interessante, né? Em muitos casos, a vacinação não impede a infecção pelo vírus, mas ela diminui a severidade clínica. Então, aqui a gente usa bastante vacinação no sentido de, principalmente em áreas de maior risco para PIRS, para tentar reduzir o impacto econômico da PIRS uma vez que ela entra, mas ela não necessariamente impede a infecção. Então, nesse caso, mesmo rebanhos vacinados não estão necessariamente protegidos contra a introdução da doença no rebanho. É importante você colocar esse ponto, porque assim, eu acho que até a pandemia de Covid, as pessoas acreditavam muito na injeção mágica, né? E o pessoal percebeu que não é assim, na verdade nunca foi assim. Se a gente for fazer um levantamento das vacinas, tanto para animais quanto para humanos, raríssimas são aquelas que impedem a infecção. Eu acho que assim, se eu for chutar um número, eu chutaria 80% delas, elas reduzem o prejuízo ou reduzem sinais clínicos, reduzem a severidade do quadro, mas o indivíduo vai se infectar. E eu acho que a pandemia, infelizmente, trouxe essa clareza para a gente, né? E é importante o pessoal lembrar disso quando for fazer biosseguridade, né? Porque não vai ter injeção mágica, tem que fazer as medidas chatas, né? Que é limpeza, desinfecção, trocar de roupa, tomar banho, que não tem muito o que fazer. E é importante ter esse apoio laboratorial, né? Para fazer uma identificação rápida e saber o que está acontecendo dentro desse rebanho. Eu acho que esses trabalhos aqui que vocês publicaram mostram isso, né? A importância do rápido diagnóstico, do mapeamento, de entender o que está acontecendo por trás desse cenário para conseguir uma resposta rápida. E falando em resposta rápida, o pessoal que estava envolvido nessa pesquisa, né, os que seriam os mais beneficiados pelos resultados, eles ficaram satisfeitos com a pesquisa? Como é que foi?
Então, a minha pesquisa, a nossa pesquisa, ela envolveu diretamente os produtores e os veterinários, né, então eles estavam, envolvidos em todo o processo, tanto em questão de, eh, ajuda para identificar os casos, mas também na investigação, eles estavam bastante interessados nisso. Então eu acho que, assim, a resposta que a gente deu para eles foi mais em questão de, principalmente, como identificar essa variante, porque, até então a gente usava bastante, uma outra classificação de PRRS, que é a RFLP, né, restrição, de enzimática, eh, e e a gente percebeu que essa classificação que a gente tinha, ela era insuficiente para a gente detectar esse grupo particular de vírus, né, essa variante. Então, ah, isso foi útil no sentido de que a gente estava ajudando a definir os casos para eles, desse novo cenário, de um vírus que potencialmente estava causando mais, ah, ou estavam causando casos com maior impacto clínico, mas também causou bastante confusão no início, porque era uma terminologia nova que eles não estavam acostumados também. Então, foi um pouco de quebra de paradigma ali também, mas eu acho que o que eles estavam mais interessados eram qual a extensão desse problema, né? O meu sistema de produção, eu tenho ou não tenho essa variante no meu sistema, como que eu posso identificar, e o que eles mais queriam saber é o impacto produtivo mesmo, né? Então a gente ouviu bastante relato do campo de um impacto bastante significativo, com bastante mortalidade de porcas, bastante abortos, bastante mumificações, etc. Tá. Nossa, muito, muito legal você ter colocado isso, que assim, às vezes o produtor, o pessoal que está a campo, vê, né, um trabalho científico e acha que isso não tem ligação nenhuma com o dia a dia da indústria, e tem tudo a ver, pessoal. Tem muito a ver, muito do que se pesquisa nas universidades, nos institutos de pesquisa, é realmente o que está acontecendo a campo. Então é legal a gente cada vez mais fortalecer essa interação entre o campo, a universidade, a indústria, todo mundo junto para fazer uma suinocultura mais forte. Doutora Mariana, super agradeço os esclarecimentos e essa aula que você deu de PRRS, eu aprendi muito. Espero que os nossos ouvintes também gostem. Foi demais e espero conversar com você em breve em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.